Bom dia pessoal, tudo bem? Dá pra perceber que eu não estou no estúdio hoje porque o programa vai ser um pouco diferente. Eu estou aqui com o seu Jordano para falar um pouco sobre um assunto que está falando muito ultimamente nas mídias sociais, telejornais, jornais e em todo o mundo. O conteúdo falado é sobre a tarifação do governo americano em cima da área de importação e exportação. Esse assunto afeta diretamente os países pobres, principalmente a África. Acha que está afetando os países mais pobres, a economia deles? Primeiramente, queria agradecer o convite aqui para estar conversando sobre esse assunto tão importante hoje em dia, na mídia, nas redes sociais. É o assunto do momento, né? As tarifas que o Trump impôs aos países. Quero desejar um bom dia também para quem está assistindo aí. E o que eu vejo, principalmente se tratando da África do Sul, que a África do Sul hoje é uma das economias fortes a nível mundial. Por mais que esteja no continente africano a gente sabe que é um continente que sofre muito, tem algumas deficiências lá no continente, alguma falta de acesso a necessidades básicas. Porém, a África do Sul, mesmo sendo uma das maiores economias, ela vem sofrendo com essa tarifação imposta pelo governo americano. Hoje a economia da África do Sul ela gira em torno de exportação de veículos, em torno do aço, da produção de frutas, vinhos. Então esse é o forte da economia hoje da África do Sul. Um dos principais mercados da África do Sul é o americano, principalmente na produção de veículos. 85% da produção de veículos é exportada para os Estados Unidos. Então, com essa taxação chegou até 50%, isso vai afetar consideravelmente a economia do país. E o que isso vai acontecer? Queda nos empregos. Vai ter fábricas fechando, vai ter diminuição no volume de exportações. Hoje a taxa de desemprego da África do Sul é de 32%, ou seja, um terço da população desempregada. Com essa tarifação, a tendência é esse percentual sofrer uma elevação. E isso, ocasionalmente, vai afetar a economia da região também. A África do Sul ainda é um país que tem uma economia forte, porém, os demais países ali próximos da África do Sul, os demais países do continente africano todo em si, são países considerados pobres. Dependem muito desse comércio, desse regime de exportação. E em alguns casos, alguns países estão sendo afetados diretamente. É o caso do Lesoto. O Lesoto é um país que tem cerca de 2 milhões e 300 mil habitantes e vive a renda deles exclusivamente, basicamente, a economia do país gira em torno da exportação de jeans. É uma coisa que eu acho que quase ninguém sabia dessa informação, mas o país a economia se sustenta basicamente sobre a exportação de jeans. Quem são os maiores compradores de jeans do Lesoto? As duas principais marcas americanas. Eu não posso falar marca aqui porque eu não vou ficar fazendo merchan para ninguém, mas duas grandes marcas de jeans americanas são os principais compradores de toda a produção do Lesoto. O que acontece com a tarifação? Isso vai afetar diretamente a economia do país que depende dos Estados Unidos. Bom, agora que você falou desse assunto sobre a tarifação, você acha que a produção no continente africano diminuiu, aumentou ou ficou igual ao que estava antes? Então, Luiz, essa é uma pergunta bem interessante. O que acontece? As empresas em determinado local, elas já têm a sua programação ali feita de produção, elas têm os seus pedidos, elas sabem quem elas precisam atender. Então, é feito todo um cronograma. Mas a partir do momento que surge algum empecilho nessa relação comercial, no caso seria uma
tarifação extra, isso geraria um aumento de custo de produção. E aí o que acontece? Pode ser que pedidos venham a ser cancelados, como já aconteceu em alguns países, várias situações de terem mercadoria já sendo encaminhada para os clientes e acabarem sendo barradas num porto, mercadoria travada em container, por conta de falta de pagamento dessa tarifa a mais que foi imposta. Acabou pegando todo mundo de surpresa. É claro que isso afeta a produção, porque a fábrica ela vai ter que ou reduzir produção, ou parar a produção, porque ela vai ter que dar um outro destino para essa mercadoria. Vai ter que abrir outros mercados, outros comércios. Então, essa mudança está acontecendo muito. Tem muitos países que efetuavam muita negociação em dólar. O caso acontece também com a África do Sul, muitas negociações em dólar, porque o dólar é uma moeda universal. Desde a década de 40, que foi feita uma convenção que se estabeleceu que o dólar seria uma moeda universal. Todas as negociações mundiais vêm sendo feitas com referência ao dólar, para facilitar o câmbio. Mas o que está acontecendo agora? Para as nações se livrarem dessa cobrança excedente que foi imposta pelo governo americano, muitos países estão o quê? Fazendo novos acordos comerciais com países que anteriormente não eram assim, não tinham aquele volume considerável de negociações. Então eles estão evitando mais o mercado americano e focando em novas linhas de comércio, em novos parceiros comerciais. Esse é o termo correto, novos parceiros comerciais. E o que acontece? Muitos países já não estão mais negociando em dólar. Algumas negociações já estão tentando serem feitas conforme a moeda local. Isso vai gerar mais trabalho, porque antes você tinha uma referência cambial para fazer a negociação, agora não. Agora você vai ter que conversar com cada país e fazer a sua troca cambial ali para pagar as mercadorias, as suas negociações na moeda daquele país. E isso tem afetado mesmo a produção, mas eu não acredito que isso vá ser um problema. Agora, de momento, claro, teve fábricas que pararam a produção. Eu mesmo sei de fábricas de móveis que exportavam para os Estados Unidos, que com essa tarifação, com o custo elevado que se tornou a produção parou, porque a produção, quase em sua maioria, era toda destinada ao mercado americano. Devido a esse aumento de custo, ficou inviável enviar essa mercadoria. Então o que aconteceu? A mercadoria parou, a fábrica parou, deu férias coletivas para todo mundo, para o conselho se reunir e decidir o que iriam fazer dali para frente. Teriam que procurar novos parceiros comerciais para poder dar destino à produção, para não fechar as portas. Tem acontecido com várias empresas isso, inclusive na mídia mesmo, toda hora está se falando em empresa dando férias, empresa fechando, dificuldade em negociação. Isso tudo tem sido afetado por conta dessa tarifação. Já que você falou da questão da produção no continente africano, e a criação de animais? Bom, a economia da África do Sul na questão de criação de animais, ela remonta aos antepassados lá dos povos nativos. Me fugiu os nomes agora, mas eles têm essa tradição da pecuária, né, da criação de gado. Tem também a questão da criação de avestruz, inclusive é um produto muito exportado, um produto que foi tarifado, que é o couro de avestruz. É muito usado na indústria para tudo, serve para forração de estofados, roupas, acessórios, né, produção de um cinto, uma bolsa, carteira, vários acessórios que usam couro na produção. Então, esse é um produto que foi muito afetado pela tarifação. E a criação de animais na África também, ela envolve muito a criação de animais selvagens, porque na África se tem a cultura da caça de animais. Então,
existe um setor que tem como ponto forte a criação de, por exemplo, leões em cativeiro. Eles criam leões em cativeiro para quê? Para atividade de caça, turismo de caça. É algo que existe na África e é uma atividade que eles costumam explorar lá bastante. Obrigado, Sr. Jordano, por ter vindo nessa entrevista hoje. As informações que você passou foram muito importantes, tanto para a gente fazer a matéria, tanto para a questão econômica da África. Obrigado mesmo por ter vindo. Nada, eu sou o Luiz, eu que agradeço. Espero ter ajudado. E que precisar de algum outro assunto estou sempre à disposição. E um abraço a todos. Essa foi mais uma entrevista do Jornal do Alemão. Voltamos ao estúdio. future. We are the future. And the future is now. We are the future. We are the future. We are the future. We're not going anywhere. ¡Anda, sí! Oye, pregunta. Dímelo, dímelo, dímelo. Soy rara, te lo acepto, estoy loca. Tengo mis defectos, perdida, corro de abajo arriba. Aún no sé explicar la medida. Lento, voy retrocediendo y cuento el tiempo que no vi siendo un ciego. Voy cayendo cada mañana, lo siento desde la madrugada. En el campo esto es una batalla, pero no se me acaban las balas. I got what you want, I promise. I'm not gonna front, I promise, though, let's go. I got what they can't unlock, and I rock with you when I drop it, though, let's go. I got something they can't knock it, I got something they can't top it, though, let's go. We love it, but that's the folks. I'ma keep it 300, we extra, though, let's go. Can't be stopped, gotta get out the box. Can't be stopped, better get out the way. Can't be stopped, gotta get out the box. Can't be stopped, better get out the way. Get out the way, get out the way. What you want, I promise. I'm not gonna front, I promise, though, let's go.